Vamos colocar de pé, queridos, em reverência ao texto que será lido da palavra do Senhor. A partir do verso 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino Samuel. Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu Eli e diz: eis-me aqui, pois tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele diz a Samuel: vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Podeis assentar aqui, irmãos. Nesses últimos dias, nessa semana, pela madrugada, o Senhor eu tenho deparado com esta palavra e fiquei por várias vezes pensando que o Senhor estaria querendo falar à igreja. Qual é a mensagem? Qual é o propósito? E eu entendi algo da parte do Senhor a respeito desse texto. Eu entendo que quando o Senhor revela alguma coisa na palavra, Ele tem um endereço certo. Esse endereço certo pode ser toda a congregação, mas pode ser uma pessoa ou algumas pessoas. Eu entendo que a mensagem que nós podemos extrair desta passagem, ela é muito útil para cada um de nós. Porque quando a gente olha para esse quadro, nós vemos um contraste entre dois personagens muito diferentes. Um deles, um homem idoso, já velho e já cego. O outro, um menino, uma criança. Um deles conhecia bem o Senhor. O outro, o texto bíblico que acabamos de ler, diz que ele não conhecia o Senhor, porque o Senhor ainda não tinha se revelado a ele. E quando nós olhamos então para esta situação, nós vamos ver nesse contraste entre o novo e o velho, em que Deus estava insistentemente falando com aquele que era velho, aquele que tinha autoridade. Naqueles dias o sumo sacerdote era a autoridade máxima em Israel.
não havia reis, não havia nem mesmo juízes. Às vezes, algum juiz se levantava por algum tempo e depois cessava o chamado daquele juiz. Então, na verdade, a nação ficava nas mãos do sumo sacerdote. Eli era um sumo sacerdote. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Os 2 filhos de Eli faziam tantas coisas erradas. E a palavra, especialmente no capítulo 2, diz que todo Israel vinha comunicar a Eli os malfeitos de seus filhos. Como eles desprezavam o sacrifício, o holocausto, as ofertas ao Senhor. Mandava um dos seus auxiliares, olha, aqueles rapazes tinham até mesmo auxiliares. Algum moço que lhes assistia, que servia, e diz, vai lá e traz carne. Mas tem que ser carne crua. Não pode ser cozida, não pode ser assada. E isso era contrário ao que estava estabelecido na lei. O sacerdote podia dispor de partes do holocausto, mas somente depois de ter sido ofertado o sacrifício ao Senhor. Mas quando alguns outros sacerdotes diziam, não, espera, deixa primeiro queimar a gordura, deixa primeiro passar pelo fogo, eles dizem, não, ou você vai entregar ou vamos pegar à força. E a Bíblia diz que eles enfiavam um garfo de 3 pontas, e tudo aquilo que o garfo alcançava, eles levavam. E não satisfeitos somente em vilipendiar o culto, a adoração, o sacrifício ao Senhor, eles também se deitavam com as mulheres que serviam no templo, praticando todo tipo de adultério, de prostituição e de zombaria. No capítulo 2, no versículo 27, a Bíblia relata, diz que veio um homem de Deus a Eli, e falou para ele como Deus estava vendo aquela situação, e diz, olha, você está honrando mais os seus filhos do que a mim. Por isso, eu havia dito que a sua casa permaneceria para sempre na minha presença, mas longe de mim que tal fato aconteça. Porque eu já decidi que da sua linhagem todos morrerão na flor da idade. E os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morrerão ambos no mesmo dia. E nenhum dos seus filhos ficarão velhos. E se algum deles escapar, será simplesmente para envergonhá-lo, porque eles virão a mendigar por uma moeda de prata, por um bocado de pão dos sacerdotes. Irmãos, quando nós olhamos para esse quadro, vemos que aquele homem que conhecia Deus, que tinha uma grande responsabilidade na terra de Israel, não somente estava deixando de enxergar fisicamente, mas ele tinha adquirido o pior tipo de enfermidade, que é a cegueira espiritual. Ele já não enxergava mais espiritualmente. Enquanto o jovem Samuel, que não conhecia ainda Deus não tinha se revelado a ele, podia ouvir a voz de Deus, Eli não mais ouvia a voz de Deus, não podia mais ouvir. Os olhos daquela criança, daquele jovem estavam abertos, assim como seus ouvidos, mas os olhos de Eli, aquele homem velho, estavam fechados, assim como também os seus ouvidos. A voz e a visão de Deus, para muitos, já não existe mais. Esse texto diz que naqueles dias não acontecia muito de Deus revelar e as visões eram raras. Mas nós entendemos, eu entendo pela palavra do Senhor, que as visões, as manifestações de Deus eram raras exatamente por conta da casa de Eli. Eli era um tipo de gargalo entre Deus e aquele povo. E o povo estava se perdendo. E o povo estava se distanciando cada vez mais de Deus. E a Bíblia diz que Deus então chama Samuel, ainda uma criança. Não havia mais uma palavra para ele. Não havia mais uma voz, não havia mais uma recomendação, e nem mesmo uma advertência, nada. Deus havia desistido de Eli.
Mas Deus não desiste de ninguém sem antes esta pessoa ter aberto ou ter desistido de Deus. Mas assim como no templo, na casa de Eli, Deus achou alguém com o ouvido aberto. Então Deus também está procurando esses tais em todas as épocas, em todos os lugares, e eu diria em todas as casas. A voz de Deus pode ser ouvida, pode se ecoar. Muitos dizem que Deus não está falando. Muitos alegam que Deus manifestou nos dias passados, nos dias dos profetas, nos dias da igreja primitiva, mas seguramente Ele não manifesta nos dias de hoje. Mas isso não é verdade. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias, nesses dias, exatos dias em que nós estamos vivendo, que Ele haveria de derramar o seu Espírito Santo. E o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne, e até mesmo dos servos e das servas profetizariam. Os velhos teriam visões e os jovens sonhariam. Ou o contrário, eu nunca lembro exatamente quem é que sonha e quem é que tem profecia. Eu sei que os jovens são sonhadores, né? Os velhos sonham, né, pastor Dari? Sabe por que os velhos sonham? Porque normalmente os velhos não têm muitos sonhos, não é verdade? Muitas vezes a velhice traz um desconsolo e muita gente, eles não conseguem mais sonhar. Mas a graça de Deus faz que até mesmo os velhos possam sonhar, ter sonhos, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor se renovarão, irão de força em força e ainda na velhice darão frutos e serão abundantes. E os jovens profetizarão. Para profetizar é preciso ter conhecimento de Deus, porque o profeta não fala de si mesmo, não fala do que viu, mas fala do que Deus está vendo. Então, quando nós olhamos para a promessa do Senhor feita através do profeta Joel, no capítulo 2, então ele declara que nos últimos dias seria derramado do seu Espírito. E a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos, quanto do Espírito de Deus tem sido derramado sobre mim? Quanto de visão, quanto de sonhos eu tenho sonhado, sonhos de Deus? Nós cantamos um hino que os sonhos de Deus, nós queremos sonhar os sonhos de Deus. Mais do que os sonhos nossos, mas os sonhos de Deus. Nós queremos profetizar a palavra do Senhor. Mas a pergunta é, quanto temos ouvido de Deus, quanto temos visto de Deus, como temos falado de Deus? Pode ser que nós digamos, Deus não está falando, Deus não está se revelando, Deus não está se manifestando, mas Ele está. Eu estava meditando hoje sobre essa circunstância e cheguei à conclusão de que eu me converti não quando nós estávamos morando aqui em Goiânia. Eu já compartilhei esse testemunho algumas vezes, de como aos 14 anos eu aceitei Jesus como Salvador. Mas eu estava meditando e cheguei à conclusão que eu me converti muito mais cedo. Eu me converti ao Senhor muito mais cedo porque eu era criança muito pequena ainda. E o meu pai era um sacerdote dentro da casa dele. E paz, meus irmãos, ele não era evangélico, meu pai era espírita. Mas ele tinha, por determinação, fazer uma reunião doméstica todas as noites, e convocava os filhos. Nós somos 5, mas naquela época nós ainda éramos só 3. E ele colocava nós em volta de uma mesa, acendia uma lamparina, ele abria um livro chamado Evangelho segundo Allan Kardec, e ele lia alguma coisa, e depois nós ainda não líamos, estávamos começando a aprender a ler, eu estava começando a aprender a ler, mas ele nos ensinava a orar uma oração, a oração do Pai Nosso, e precisava de orar. Ailton, você vai orar a oração do Pai Nosso, ora. Benilton, você hoje vai orar a oração do Pai Nosso.
E eu entendi que eu me converti naquele tempo. Talvez eu não tenha me convertido a Jesus, mas eu tenha me convertido a Deus. Eu tenha recebido o senhorio dele na minha vida. Mais tarde eu fui conhecer Jesus. Numa noite daquela, eu tinha cerca de 8 anos, eu estava deitado na minha cama sozinho. Eu tinha um quarto junto com o meu irmão mais velho, o Benito, aquele que está ali, a cabeça branquinha ali. Ele tinha vindo estudar em Goiânia e eu fiquei lá, sozinho. Era um quarto pequeno, tinha um guarda-roupa, e durante uma noite, 3 vezes, aquele quarto incendiou com um fogo que subia até o teto, até as telhas. 3 vezes numa noite. Nenhuma palavra, nenhuma voz, mas eu olhava para aquele fogo que queimava um guarda-roupa, mas as chamas não consumiam. Eu chamava meu pai, ele acordava, levantava, nós íamos para a sala, e ele fazia umas orações, ele orava, ele invocava, e eu voltava a deitar, e o fogo, era só apagar a lamparina, o fogo voltava. Mais tarde eu fui entender que Deus se manifesta dessa maneira, inclusive na vida de crianças. E eu precisava muito de Deus. Eu era uma criança e precisava muito de Deus, porque nós estávamos perdidos. Meu pai estava perdido na sua crença, na sua fé, conturbada, equivocada, mas Deus já estava revelando dentro da casa ali. Deus já estava revelando a um dos seus filhos. Deus já estava dizendo, olha, tem uma luz para brilhar, para reluzir. Pouco tempo depois nós estávamos todos na igreja. O meu pai, toda a sua família e todos os seus filhos. Sabe, queridos, ainda hoje Deus está chamando por nome Marcos, João, Antônio, Maria, David. Deus está chamando por nomes. Por aqueles que podem ouvir. Talvez se o meu pai tivesse o discernimento, teria dito para mim, olha, é o Espírito de Deus que está aí. Eu não tinha medo. Não era uma coisa que me aterrorizava, mas era uma coisa que trazia-me conforto. Então ele poderia dizer, olha, é Deus que está querendo te visitar. E ele também não tinha esse entendimento. Eli tinha um entendimento, a despeito de não ter comunhão. Talvez essa seja a coisa mais triste que acontece com aqueles que caem. Tem entendimento, mas não tem comunhão. Tem compreensão da gravidade das suas atitudes, mas não tem mais força para mudar. É muito triste quando alguém cai, irremediavelmente cai, e fica amarrado, preso, não consegue mais reagir. Eli foi um homem desse tipo. Teve tantas oportunidades de se arrepender, mas não se arrependeu. Chegou um ponto que o coração dele se endureceu, cauterizou a sua mente, de tal maneira que ele não podia reagir. Meus irmãos, ele até ensaiava, muitas vezes, uma repreensão aos seus filhos. Ele chama os seus filhos, que é isso que vocês estão fazendo, meus filhos? Vocês estão pecando contra Deus? Se um homem pecar contra o outro, então pode alguém interceder por ele diante de Deus? Mas se esse homem peca contra Deus, quem é que vai interceder? Então Eli ficava implorando aos seus filhos que tivessem o entendimento. Mas a função de Eli não era de implorar. Eli tinha autoridade. Ele tinha autoridade de pai. E tinha autoridade de sumo sacerdote. Eli podia simplesmente retirar o cargo, a função dos seus filhos, dispensá-los do ministério, dizer para todos aqueles sacerdotes, a partir desse momento, os meus filhos não são sacerdotes, e dizer, olha, vocês agora estão desobrigados. Mas ele não fez isso. Sabe, queridos, muitos pais, imaginando que estão amando seus filhos, protegendo seus filhos, acobertam o erro dos seus filhos. Coloca a mão na cabeça de filhos faltosos.
e acha que estão defendendo seus filhos, que estão amando seus filhos. Eu preciso defender o meu filho. Então eu e meus filhos contra os outros e contra o mundo. Mas todas as vezes que um pai deixa disciplinar um filho, ele está aborrecendo esse filho, ele está condenando esse filho ao fracasso, à tragédia. Quando um pai deixa de mostrar ao filho o erro que está cometendo e de disciplinar, então esse pai não está amando esse filho. Se ele tivesse punido aqueles filhos, se ele tivesse impedido eles de continuar a praticar aquelas obras, eu vou dizer uma coisa, os filhos de Eli não teriam morrido. Ele teria salvo aqueles filhos. Eles morreram porque eles estavam contumaz no erro, na prática do erro. Mas cabia Eli impedir. Mas ele não impediu. Nós não podemos obrigar nossos filhos adultos a nada. Nós podemos obrigar os nossos filhos pequenos a fazer aquilo que nós queremos. Nós podemos. Porque cabe a nós orientá-los, dirigi-los. Às vezes eles não querem tomar o remédio, nós dizemos, vai tomar. Meu pai segurava o nariz da gente assim, quando a gente não queria tomar um remédio ruim, e enfiava aquilo na boca da gente, a gente tinha que tomar. Porque você tinha que abrir a boca, ficava sem respiração. Então é assim que ele fazia a gente tomar remédio que a gente não queria. Então assim são os pais que amam seus filhos. Seus filhos não fazem aquilo que eles querem, mas eles fazem aquilo que precisa ser feito. E quando eles crescem, nós não podemos obrigá-los, mas nós não precisamos admitir que o erro deles entre para dentro das nossas casas. Dentro da minha casa, dentro da sua casa, os nossos filhos, os meus filhos adultos, vão fazer aquilo que eu admito que eles façam. Dentro da minha casa, não. Eles vão fazer aquilo que é certo, aquilo que minha ética, aquilo que meu princípio espiritual admite que seja feito. E há pais que dizem ter o temor de Deus e acolhem dentro das suas casas os filhos com toda a prática pecaminosa e errada, dentro da casa dos pais. E às vezes fica só lamentando. Meu filho, você está errado. Mas o seu filho está se embriagando dentro da casa dele. Meu filho, você não pode fazer isso, mas o filho está prostituindo e adulterando dentro da casa do pai. Então esse pai está tendo uma atitude muito semelhante à de Eli. Eu sempre digo aos pais que estão vivendo em conflito com filhos, que estão longe, desviados, estão seguindo um caminho do erro, digo, olha para a história do pródigo. Quando aquele rapaz mais jovem quis experimentar o mundo, o pecado, as prostituições, as bebedices, ele foi para uma terra distante. O pai não disse assim, não, meu filho, para que você vai para uma terra distante? Pode vir aqui para dentro de casa. A casa é ampla. Faça as suas festas aqui. Traga aquelas mulheres aqui para casa. Não. A Bíblia diz que o filho foi para uma terra distante. E quando ele gastou tudo, ele diz, voltarei e estarei com meu pai, porque lá na casa do meu pai tem abundância de pão. Eu vou me reconciliar com meu pai, nem que seja para ser um trabalhador, um funcionário, porque lá tem suprimento e tem provisão. Então, quando um filho está perambulando, mantenha a casa arejada, mantenha a casa próspera, mantenha a sua casa santa, mantenha a sua casa digna, porque um dia ele poderá precisar e vai retornar, e vai achar acolhida, e vai achar pão, e vai achar roupa nova. É assim que a casa do Pai precisa estar. Mas a casa de Eli não estava assim. A casa do Senhor não estava assim. E sabe, queridos, não foi só aqueles 2 filhos que ele perdeu. Ele perdeu toda a sua linhagem, toda a sua descendência foi amaldiçoada por conta daqueles 2 filhos rebeldes. Quantos pais estão perdendo? 1, depois perde 2, 3, 4, porque não entendem isso. Não compreende essas realidades. É impressionante o ministério de Samuel. Samuel sucede Eli, um homem que viu falir não somente o seu ministério, não somente o seu chamado, mas viu também a sua linhagem se destruir.
E depois é sucedido por um outro homem, Saul, que também destrói a sua linhagem, destrói a sua própria vida e também a sua linhagem, os seus filhos morrem. Eli, em consequência da sua falta de atitude, da sua omissão. Saul, por conta da atitude própria dele, das suas más ações. São dois extremos, são duas situações terríveis. E Samuel, ele é um mediador entre essas duas situações. Duas tragédias, duas famílias extirpadas de Israel. A família de Eli e a família de Saul. Sabe, queridos, é muito triste essa situação. Deus está chamando pessoas nos dias que nós estamos vivendo. Talvez nós pensamos que hoje Deus vai falar nessa nação, no Brasil, ou nas nações em volta do mundo, com os líderes, os grandes líderes, os líderes destacados das congregações, das igrejas. Mas será? Será que os grandes líderes, esses ícones do cristianismo, será que eles estão com seus ouvidos abertos? Será que eles estão dispostos a ouvir o Senhor? Quem sabe Deus vai começar a chamar também crianças, jovens e adolescentes, porque são esses que talvez estarão ouvindo. Às vezes eu fico olhando para o quadro da igreja cristã, especialmente a igreja cristã no Brasil, onde eu conheço mais. E às vezes eu fico assim muito triste, porque há uma luta, uma guerra por posições, por honra, por privilégios, um tipo de privilégio sacerdotal. Às vezes os filhos herdam as posições de seus pais, e nem sempre esses filhos têm uma estatura adequada para suceder os seus pais. Mas sabe, queridos, nós não estamos nós não estamos num regime em que os filhos devem herdar dos pais. Não, os filhos podem herdar dos pais. Mas olha, aqueles que vão dar seguimento à igreja, tem tantas pessoas maravilhosas, mas muitas vezes elas são deixadas de lado, porque vai falar mais alto a política, e às vezes vai falar mais alto o interesse. E começa a acontecer uma familiocracia dentro da igreja e do corpo de Cristo. Samuel não era ninguém na família do sumo sacerdote, era de uma família simples, de um homem simples, resultado de um milagre na vida de uma mulher estéril, Ana. E é esse menino, é essa criança que vai suceder e que vai dar seguimento ao ministério falido de Eli. E Deus tem uma palavra para Samuel. Quando você vê aqui no versículo 26 do capítulo 2, diz assim: mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. São três dimensões que o homem de Deus, o homem chamado por Deus, a mulher chamada por Deus, precisa ser aprovado em três dimensões: na estatura e também no favor de Deus e dos homens. São três dimensões. Nós precisamos ter o respeito das pessoas, dos homens, do lugar onde nós estamos. Se eu sou um servo do Senhor, se eu sou um homem de Deus, lá no meu trabalho, as pessoas precisam dar um bom testemunho de mim e dizer verdadeiramente: há um Espírito de Deus na vida desse homem, há um Espírito de Deus na vida desta mulher. Sabe por quê, queridos? Porque esse é um traço daqueles que têm o Espírito de Deus. Lembra de Daniel? Lembra de José? Quando José é apresentado diante de Faraó diz: esse aí é o rapaz que nós precisamos, porque ele tem o Espírito de Deus. Nós não acharíamos ninguém melhor para conduzir o Egito, para governar o Egito, senão esse rapaz. Um escravo, um homem condenado, estava na masmorra, estava preso, sai da masmorra para ser governador do Egito, porque havia um bom testemunho daquele rapaz e havia o Espírito de Deus na vida dele, porque tem o Espírito do Deus Altíssimo.
diz Nabucodonosor a respeito de Daniel. Diz também Dari, depois de Nabucodonosor, o rei Dari diz assim: olha, esse Daniel tem o espírito do Deus Altíssimo. Então honre o Deus de Daniel, honre o Deus desse homem, porque esse homem conhece Deus, e esse homem é honesto, esse homem é reto, esse homem é digno, tem estatura espiritual, tem estatura física, humana, intelectual.